Qual a chance de a vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Fluminense na noite dessa quarta-feira ser anulada por conta de um erro de direito? O vacilo foi cometido pelo árbitro Felipe Fernando de Lima, que permitiu ao Palmeiras dar o pontapé inicial no primeiro e no segundo tempo de jogos. É óbvio, você sabe, um time começa o primeiro tempo, outro time começa o segundo tempo. E aí vale a observação do que é o erro de fato e o erro de direito, são os dois principais erros que podem ser cometidos por árbitros em campo. O erro de fato está relacionado à interpretação de jogo. O juiz não dá um pênalti que aconteceu. E nesse caso, não há anulação de partida, há apenas uma punição ao árbitro e para seus auxiliares. O erro de direito está na não interpretação correta da lei, como nesse caso. Está registrado na lei que o futebol precisa ter um time dando o pontapé inicial no primeiro tempo e outro time dando o pontapé inicial no segundo tempo. Mas, apesar de confirmado o erro de direito, dificilmente esse jogo será anulado. Tudo porque não houve impacto direto no resultado da partida. Não saiu um gol do Palmeiras logo depois de dar o pontapé inicial no primeiro ou no segundo tempo. Diante desse cenário, a avaliação de especialistas em arbitragem é de que vai haver uma punição ao Felipe Fernando de Lima, o árbitro da partida, mas nenhuma chance de o jogo ser anulado, cancelado ou refeito. Palmeiras que iniciou a partida de forma brilhante, abrindo 2-0, depois tomou um sufoco enorme. O Lúcio fez 2-1, o Fluminense criou várias oportunidades para conseguir o 2-2 e não o fez. Com mais uma vitória, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, são 10 pontos conquistados em 12 possíveis. Palmeiras e São Paulo são os donos das melhores campanhas. Ainda há alguma chance de Danilo, meio-campista do Botafogo, virar reforço do Palmeiras. O Verdão fez 2 tentativas para ficar com o jogador nessa janela de transferências. A primeira delas contava com uma ida do Danilo à justiça. O Botafogo, ao saber dessa história, resolveu pagar tudo o que devia para o atleta. E a chance de rescisão de contrato via tribunais acabou melando. Na sequência, o Palmeiras apresentou uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. John Textor recusou a oferta. Vale a lembrança de que o combinado entre Botafogo e Nottingham Forest foi para a compra do Danilo por 22 milhões de euros. Diante desse cenário, e voltando a receber absolutamente em dia, Danilo está decidido a permanecer no Botafogo e nem tem mais conversas com o Palmeiras. Até porque dentro de campo as coisas têm funcionado muito bem. O técnico Martin Anselmi gosta demais do Danilo e tem dado uma liberdade que poucas vezes o volante teve. Tanto é que em 7 partidas na atual temporada, Danilo já tem 4 gols marcados e pisa muito mais na área adversária do que nos tempos de Nottingham Forest e também de Palmeiras. Diante desse cenário, o projeto do Danilo é continuar se valorizando no Botafogo, tentar conquistar títulos e esperar por propostas do futebol europeu. Palmeiras, que gostaria de ter o atleta formado em sua base, vai precisar buscar outras alternativas. Tratativas pelo zagueiro Nino também seguem bastante complicadas. E você, o que pensa sobre Danilo, Nino, reforços do Palmeiras? Comente o que quiser no espaço abaixo, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que completou 3 meses sem seu estádio. A última partida do Verdão no Allianz Parque foi em 22 de novembro do ano passado. Muito tempo para um clube que tem o Allianz Parque como um enorme trunfo. E aqui não dá para desassociar a ideia de que quando não joga no Allianz Parque, o Verdão joga no estádio arrendado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Fosse outro presidente do Verdão, talvez será que haveria mais pressa do Palmeiras em voltar para o seu estádio? Porque se um mês tem 12 meses e o Palmeiras perde, abre mão, fica sem seu estádio por 3 meses por conta da reforma do gramado, isso equivale a 1/4 da temporada jogado fora, sem a presença do torcedor no seu estádio. Está muito claro que o torcedor do Palmeiras detesta que o time jogue na Arena Barueri. E olha que os resultados até melhoraram, já são 8 partidas sem perder no estádio da Leila Pereira. Importante registrar que as últimas movimentações no Allianz Parque indicam que talvez o estádio não esteja pronto nem para uma disputa de uma eventual segunda partida final do Paulistão. Existia uma expectativa, uma vontade do Palmeiras em disputar a decisão do Paulistão, se o Palmeiras for o mandante, em 8 de março, dentro de casa. Mas os últimos movimentos indicam que não haverá tempo hábil. O Allianz Parque deve ficar pronto apenas a partir da metade do mês de março. E aí o Palmeiras ficaria perto de completar 4 meses sem seu estádio
tudo por causa da reforma do gramado. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar o que você pensa sobre essa história, beleza? Já o Palmeiras deve ganhar grana com um meio atacante que não conseguiu vingar com a camisa alviverde. Eu me refiro a Rômulo, que está deitando e rolando no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. São 7 jogos, 5 gols e 3 assistências, ou seja, o cara tem mais participações em gol do que partidas disputadas. Ele é o primeiro em assistências no Paulistão, é o primeiro em chances criadas, o segundo em gols marcados e o segundo em participações em gols. O que chama atenção é o fato de o Rômulo, com a camisa do Palmeiras, não ter conseguido vingar. Ele foi comprado no mesmo Novo Horizontino por 6 milhões de reais, mas no Verdão só conseguiu atuar 16 vezes, tendo sido emprestado para o Ceará e agora para o Novo Horizontino. Há sondagens de 2 clubes do exterior e uma sondagem de um time da Série A. Nenhuma proposta oficial. O que o Palmeiras tem colocado na mesa é de que só aceita negociar o Rômulo em definitivo, senão ele permanece emprestado ao Novo Horizontino e a ideia é de recuperar os 6 milhões de reais e ter lucro com a operação. De fato, o Rômulo tem jogado muita bola no Campeonato Paulista. Descobri qual o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Me refiro ao treinador, que foi campeão da Copinha do ano passado e vice nesse ano, e que está sendo preparado para assumir, num futuro não tão distante, o cargo de treinador principal da equipe profissional. Pois bem, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal Tricolaços e contou que o Alan Barcelos teve seu contrato renovado no São Paulo até dezembro de 2027, depois de sofrer assédio de um rival da capital. Entrei em contato com uma fonte importante no São Paulo e essa pessoa assegurou que o interessado era o Palmeiras. Muito preocupado com a possibilidade de perder um dos seus mais promissores funcionários de Cotia, São Paulo estendeu o vínculo de dezembro de 2026 até dezembro de 2027, concedendo-lhe um aumento salarial e também promovendo ele ao cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal. Repito, o Alan Barcelos será preparado para assumir num futuro não tão distante o time de cima. Treinador que também foi alvo de propostas do Galo e do Bahia para assumir o Sub-20. Só para completar, contar que ele chegou ao São Paulo em 2022 e passou por praticamente todas as categorias de base. Sub-13, 14, 15, 16, 17 e Sub-20. Hora de falar sobre o Palmeiras. Flaco Lopes será alvo de proposta grande do futebol espanhol na metade do ano. O interessado é o Atlético de Madrid, que chegou a procurar o Verdão em janeiro, demonstrando a intenção de contratá-lo. Na oportunidade, Leila Pereira nem quis abrir conversas. Só que a tendência é que Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid, seja negociado até julho. E o alvo escolhido pelo Atlético de Madrid é outro argentino, justamente o Flaco Lopes. Atacante que tem evoluído bastante com a camisa alviverde. A parceria com Vitor Roque fez dele um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada passada e a coisa prossegue em 2026, 10 partidas com 5 gols e 3 assistências. Vale a lembrança de que o Flaco havia sido comprado em 2022 por 9 milhões e meio de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: qual seria um valor justo para a venda do Flaco Lopes? Você gosta dele? Não gosta? Tem já em mente um substituto? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.